Olá! O vídeo de hoje é sobre o banho do portador com doença de Alzheimer, conforme prometido. Então, em primeiro lugar, eu sempre insisto nessa tecla. A rotina do paciente com doença de Alzheimer precisa ser uma rotina estruturada, homogênea e que faça sentido para ele. Se são várias pessoas cuidando, cuidadores que fazem plantões ou parentes que ajudam nesse cuidado, todos precisam conversar e precisa ficar estabelecida uma rotina que vá ser seguida todos os dias, certo? Então, isso é tão importante porque a gente precisa compreender que o paciente com Alzheimer está perdendo as suas capacidades cognitivas. Portanto, ele já compreende menos a linguagem verbal, ele já reconhece menos as pessoas. Às vezes, ele tem dificuldade até de se reconhecer. E isso vai gerando muita apreensão, muita ansiedade. E quando a gente tem, somado a esse contexto cognitivo, uma rotina desestruturada, um dia as coisas acontecem de um jeito e num horário, no outro dia de outro jeito em outro horário, essa ansiedade e essa apreensão são multiplicadas. E aí, portanto, o paciente fica também menos cooperativo. Então, se a gente quer um paciente cooperativo, a gente precisa ter uma rotina estruturada. E dentro dessa rotina estruturada, o banho também precisa fazer sentido. Então, se a gente estabeleceu que a rotina tem a hora certa para acordar, a hora certa para dormir, a hora das refeições, a hora do sol, a hora do exercício físico, a hora em que o paciente vai fazer atividades de estimulação cognitiva, uma terapia ocupacional, a hora em que o paciente vai auxiliar em alguma coisa da casa, ajudar a varrer alguma coisa, preparo de alguma refeição, ou uma jardinagem, um animal de estimação, que são coisas que ajudam bastante. Isso tudo está determinado e dentro dessa rotina precisa estar o banho também. E o banho precisa fazer sentido, por exemplo, após o exercício físico ou algo que faça mais sentido para o paciente, certo? Então, em primeiro lugar, rotina. Em segundo lugar, o ambiente do banho. Muitas vezes o paciente não quer tomar banho porque ele tem medo. Ele pode estar com medo de cair, medo de escorregar no box. Então, o ambiente do banho precisa ser um ambiente adaptado. Ou seja, um ambiente acolhedor e seguro. O ambiente precisa ser bem iluminado, avaliar a necessidade de colocar barra dentro do box, tapete antiderrapante. Uma dica aqui, seguinte, muitas vezes o paciente se assusta com o espelho. Então, retirar o espelho pode ser algo interessante para motivar o paciente a entrar no banho. Então, todo um ambiente seguro e acolhedor. Em alguns casos, colocar uma música suave pode auxiliar nessa formatação aí do ambiente, certo? Em terceiro lugar, o pudor. A gente tem que ter muita delicadeza com isso. É difícil muitas vezes para o paciente se despir diante de uma pessoa estranha, um cuidador ou até mesmo um familiar que ele está deixando de reconhecer. Então, pode ajudar o paciente a entrar no box de roupão ou de toalha. Isso ajuda também nessa questão do pudor. Na hora de retirar a roupa, ser muito respeitoso, muito cuidadoso com as palavras, evitar qualquer comentário que possa ser interpretado pelo paciente como um desrespeito. Então, essa questão do pudor também é importante no banho. Em relação à água, logicamente a temperatura da água precisa ser adequada, agradável. Mas, além disso, muitas vezes o paciente se assusta com chuveiro, com água vindo direto no corpo. Então, o chuveirinho é muito mais apropriado. Algumas vezes o balde ajuda. Em alguns casos em que a família tem banheira, pode ser utilizada banheira, se o paciente gosta, mas uma banheira não muito cheia, também para não trazer uma insegurança para o paciente. Mais uma dica, durante o banho, manter o paciente ocupado e participando. E algumas vezes a gente vai estar dando comandos, depende um pouco do estágio da doença no qual o paciente se encontra, né? Olha, lave aqui, lave acolá. Em outros estágios, a gente coloca uma esponja na mão do paciente, pede para ele ir se lavando o quanto ele possa e enquanto ele está ali ocupado, se lavando e concentrado no que ele está fazendo, a gente vai complementando, limpando onde ele se esquece ou onde ele não alcança. Então, isso pode ajudar bastante também no banho. Então, uma dica extra, né? Estabelecidas todas essas outras questões que eu comentei, naquele dia em que o paciente não quiser tomar banho e você não entendeu o motivo,
Talvez tenha um motivo que você ainda não entendeu. Então, não insista, não confronte o paciente jamais. Compreenda que por algum motivo desconhecido ele não quer tomar banho nesse momento. Redirecione a atenção dele para uma outra coisa. Vamos tomar um café, vamos ver um passarinho, vamos fazer uma outra coisa e depois, num outro momento do dia, tente novamente o banho dentro desse ritual aí, né, no qual ele já estaria inserido e acostumado, certo? Sei que não é fácil, sei que é uma grande missão cuidar de um parente, né, de um familiar com doença de Alzheimer. Mas se a gente tiver também esse espírito de desafio, de missão, as coisas ficam mais fáceis e a gente realiza com amor e com carinho. Se eu puder ajudar em mais alguma coisa, deixa aqui embaixo seus comentários. Muito obrigada!